Relatório gerencial do BTLG11, o meu fundo de logística preferido atualmente. Então, sem muita enrolação, vamos para o relatório. A taxa dele atualmente é 0,90, como sempre, como já é há muito tempo, né? 0,90 do valor de mercado. Pagamento desse mês pagou 0,86, um pagamento superior geralmente que ele estava pagando. A média que ele pagou esse semestre foi de 79 centavos por cota, sendo que este mês ele pagou 86 centavos por cota. Por que isso? Porque tiveram vários lucros de vendas de imóveis. Eles têm essa estratégia de reciclagem de imóveis, 12 a 15% dos imóveis deles, eles todo ano reciclam, eles travam lucro, reinvestem e ficam nessa aí. Então foi um lucro muito bom que deu para o fundo, possibilitando um resultado maior esse mês. A cota de mercado do fundo custa R$ 93,86, quer dizer, atualmente é isso aí mesmo, 93,29, caiu um pouquinho só. Enquanto a patrimonial é 102,89, ou seja, muito descontado, assim como qualquer fundo imobiliário atualmente no mercado. Esse dividendo que ele pagou extraordinário esse mês, extraordinário não, mas acima do comum, representa um yield de 11% em relação à cota de mercado no momento que foi travado. No caso, o yield é ainda maior, considerando o valor de mercado dele nesse instante. Uma média mensal de negociação dele de 230 milhões, 34 imóveis em carteira, 5 anos de média de prazo de vencimento dos contratos, uma alavancagem financeira baixíssima de 1,4%. O gestor também ele vai trazer várias informações por categoria, né? Digamos, uma introduçãozinha, aí ele traz resultados, informações de resultados que o fundo teve, informações comerciais importantes. Tem uma ação judicial concorrendo aí que o BTLG ganhou, e com isso aí ganhou 4 milhões de restituição de imposto do ITBI. Reciclagem de portfólio que eu já comentei com vocês, eu vou aprofundar um pouquinho mais agora, logo. Resumindo, o BTLG ele conta com 34 imóveis, como eu já falei para vocês. Desses 34, 3 estão em processo de venda, totalizando 1,3 milhões de metros quadrados, dos quais 90% localizados estão em São Paulo. Isso aí é legal, muito bom, porque São Paulo é o maior player, assim, digamos, o melhor estado para se ter imóveis de alta rotatividade, de alta demanda. Já nos resultados, como eu falei para vocês, a média de rentabilidade foi de 79 centavos por cota, apesar de nesse mês ele pagou 86, mas a média é de 79 centavos por cota. Em 2024, o fundo concluiu a venda de 5 imóveis, 5 ativos, totalizando 400 milhões em desinvestimentos, o maior volume registrado pelo fundo em um único ano. Esse resultado gerou um ganho de 26% de ganho de capital. Então, opa isso, que delícia. Na área comercial, eles estão avançando com potencial inquilino para o módulo do Jundiaí, que está desalugado. Quanto ao Cambreúva, que também está desalugado, as visitas têm se intensificando e, paralelamente, algumas negociações em andamento. Então, acho que não deve demorar tanto para alugar esses 2 imóveis, que são um dos poucos que estão desalugados desse fundo. Ainda sobre reciclagem de portfólio, o fundo recebeu nesse mês de janeiro agora a última parcela relativa à venda do imóvel BTLG SBC, localizado em São Paulo, no montante de 62,5 milhões. Dessa forma, o fundo concluiu a venda de 100% de sua participação no imóvel com lucro de 36,4 milhões, equivalente a 84 centavos por cota e um ganho de capital de 21%. O guidance de rentabilidade desse fundo se manteve o mesmo no ano passado, né? Mínimas em 76 centavos e máximas em 82 centavos, sendo que esse mês de janeiro ele pagou já acima do guidance, pagando 86 centavos por cota. Então, até o primeiro semestre de 2025, que é a projeção que eles trazem aqui, devemos receber rendimentos entre 76 e 82. E, sinceramente, como está o caixa desse fundo e com essas vendas acontecendo, eu acredito que deve ficar mais próximo da banda superior do que da inferior. Alguns meses podendo passar, como foi o caso do mês de janeiro. E aqui podemos ver a demonstração de resultados detalhada desse fundo, né? As receitas, NOI, os resultados imobiliários, que em dezembro, graças a maiores vendas e até maiores rentabilidades também em relação a aluguéis pagos, porque nesse mês foram desalugados alguns investimentos, justamente porque foram vendidos, né? Mas vamos lá, em dezembro pagou o resultado imobiliário dele foi de 1,29, enquanto em mês de janeiro agora foi de 0,91, muito menor do que o mês de dezembro. Não, mais por méritos de dezembro do que por deméritos de janeiro, digamos assim, entre aspas, né? Os resultados finais do fundo foram de 93 em dezembro, enquanto foi de 63 em janeiro. Aí ele se utilizou de reservas para pagar um final de 86 centavos por cota neste mês, enquanto em dezembro pagou 78, apesar do resultado melhor. E em dezembro eles seguraram gordura, né? Seguraram gordura para poder pagar em meses piores, como foi o caso do mês de janeiro. Vencimento médio é de 5,2 anos de contratos, a maioria para cima de 2029. As revisionais, só apenas 16% acontecerão em 2025 esse ano. Uma boa parte, quase um terço, em 2026, mais quase outro terço em 2027. E o maior percentual, de fato, de 2029 para cima.
O maior mês de reajuste é justamente o mês que estamos atualmente, mês de fevereiro, de 15% desses 16%, 15% vai acontecer somente esse mês. E aqui o recorte geral da carteira de ativos do fundo. Basicamente não mudou nada, né? A maior parte do indexador ainda é IPCA. Os inquilinos, a maior parte são do setor de logística de fato, 13% em varejo, aí tem e-commerce, mas a grande parte, isso é bom, na minha opinião, porque varejo é um setor pútrido, mas logística é a grande maioria quando você pega todos os setores dos inquilinos desse fundo. Os tipos de contrato, grande maioria também sendo típicos, isso é bom no caso desse fundo, porque como seus imóveis são muito legais, eu não acho tão interessante assim você alugar por um longo período de tempo, sem revisionais, sem nada do tipo, como é o caso de contratos atípicos, que também não faz nada de mal, né? Dá uma maior previsibilidade para o fundo. O perfil dos ativos desse fundo é 95% de logística, 4% industrial. Eu não gosto de imóveis industriais, só que como é 4% só, passa no teste. Até porque esse fundo aqui, a qualidade é extremamente absurda. Quanto à alavancagem, muito baixa, quase inexistente, só 3,1% de LTV, isso é nada, é desalavancado, resumindo. A vacância financeira, 1%, também nada, o fundo está realmente extraindo 100% do seu portfólio. Os tipos de multa, isso aqui é muito interessante, 29% dos inquilinos, caso queiram sair dos imóveis hoje, eles têm que pagar o saldo remanescente inteiro da locação. Ou seja, eles vão sair? Não, eles não vão sair. E aqui tem os outros percentuais, né? A maioria são de 4 a 12 aluguéis que eles têm que pagar caso queiram sair. Então, pô, é um fundo muito seguro, muito amarradinho. Por isso ele é o meu preferido. Eu não sei se eu quero falar preferido, mas é um dos meus preferidos, se não for o mais, em relação à logística atualmente. E aqui ele traz justamente os resultados dessa estratégia dele de reciclar de 12 a 15% do portfólio de imóveis anualmente, que é um resultado absurdo de R$ 4,48 de lucro por cota das vendas. Isso é um lucro absurdamente alto. Então é uma estratégia muito válida e tem se provado ao longo do tempo. Sendo os mais recentes, a venda desses 3 imóveis aqui no primeiro semestre de 2024 e a venda desses 2 imóveis no segundo semestre de 2024. Um parênteses, só para falar que uma Ambev Feira aqui é perto de minha cidade. Eu moro em Santo Antônio de Jesus, então vai ficar 1 hora de Feira de Santana. Esse imóvel que foi vendido ano passado, no primeiro semestre, e destravou um lucro legal para o fundo. A importância do longo prazo em fundos imobiliários, em qualquer investimento que você pretende ter sucesso, né? Vocês podem ver aqui esse gráfico interessantíssimo. Em janeiro de 2018, esse fundo pagava 33 centavos por cota, sendo que em janeiro de 2025, mais que dobrou os seus rendimentos por cota, rendimento médio por cota, né? Que é de 78 centavos atualmente. Então, imagine assim, em janeiro de 2018, você fazia uma conta e falava assim, pô, eu precisava comprar X cotas desse imóvel para me aposentar com tantos reais de dividendo. Pô, sendo que em quantos anos? Em 7 anos, mais que dobrou o resultado por cota desse fundo. Então, não se enganem. Um fundo bom, ele vai estar sempre aumentando a sua média de distribuição e isso no longo prazo vai te dar um efeito bola de neve absurdo. Ele também vai trazer a evolução da sua liquidez, a rentabilidade dele comparado com índices importantes, como é o caso do Ibovespa, do IFIX, ele muito acima do IFIX, muito superior ao IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, muito superior ao Ibovespa. Quem fala assim, as ações que dão lucro, o fundo imobiliário não dá lucro. Brother, a média das ações brasileiras, que é o índice Ibovespa, tá tomando uma surra do BTLG, que fez mais que o dobro do resultado do Ibovespa. Agora o CDI, que é complicado, é cerradinho no Brasil, com 47,63% de resultado. Ainda assim, o BTLG é acima do CDI. E aqui, reforçando a qualidade dos imóveis desse fundo, podemos perceber que 72% estão nas melhores regiões do Brasil para se terem imóveis de logística, que é justamente raio 30, com 32%, e raio 60, com 40%, e é onde? Em São Paulo. 17% raio 100 mais, de São Paulo, e 11% em outras regiões. E detalhe, essas outras regiões geralmente são regiões metropolitanas, que são regiões muito boas também. Em conclusão, o fundo continua muito bom, obrigado, continuo comprando. Na minha carteira pública, inclusive, aqui a gente tem uma carteira pública no canal, se inscreve, pelo amor de Deus, se inscreve, vai que você aprende alguma coisa, meu irmão, comigo. Eu acho que você tem um pouquinho a aprender, né? Então, ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas, ETFs internacionais, tudo aqui a gente investe publicamente na carteira pública do canal, que inclusive este mês irá alcançar 10 mil reais. Então, por favor, se inscrevam e não percam esse nosso episódio extraordinário, alcançando 100 mil não, 10 mil reais na carteira pública, investindo publicamente aqui no canal. Então se inscreve, meu irmão. Tchau e obrigado.